Beto, você está por aí? Olá, bom Olá, dia. tudo bem? Tudo Bom bem com dia, você? Beto. Bom dia, é um prazer te receber aqui, Beto. Gente, a gente teve nessa cobertura grandes advogados com a gente, criminalistas, constitucionalistas, e convidamos o Beto para completar esse time num dia muito especial, que é o dia que a gente consegue ver o todo do julgamento. Beto, eu queria iniciar o nosso papo aqui bebendo um pouco aí da água do Beto advogado, mas o Beto, o homem público também, que esteve em diferentes posições em diferentes governos. Você foi secretário de Justiça, você foi chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil no Palácio do Planalto, você teve uma experiência muito próxima com o mundo político e sabe como que o jurídico e o político muitas vezes se misturam. Queria te pedir uma análise, antes da gente falar do julgamento, eu queria te pedir uma análise olhando para esse futuro imediato, como eu chamei, né? Considerando o resultado do julgamento, considerando as engrenagens que estão se movendo, pela sua análise, a gente tem chance real de ter uma anistia aprovada que impeça o Bolsonaro de ir para a cadeia? Bom dia, Beatriz. É uma honra, um prazer imenso estar com você. Parabéns pelo programa, pela forma e o conteúdo com o qual vocês têm conduzido as manhãs, todos os dias, em momentos muito difíceis, né? Vocês entram com esse programa agora, inaugurando esses últimos dias, justamente num momento histórico. Parabéns e muito sucesso, muito mais sucesso ainda. Guilherme, a tua pergunta é a pergunta de hoje, né? Abre os próximos dias, as próximas semanas. Difícil de responder com precisão o que vai acontecer, porque, como nós temos visto nos últimos meses, nos últimos anos, há uma variação imensa de dimensões e forças políticas se movimentando num dinamismo muito rápido. Então, os cenários se alteram em pouco tempo, fazendo, na verdade, confirmar aquela máxima do Ulisses Guimarães de que a política são como as nuvens, né? Quando você olha, elas já se alteraram, só que hoje em dia numa dimensão muito mais rápida. Isso não nos afasta de avaliar o tema da anistia como um tema que uma parte da política brasileira tenta impor diante do resultado do julgamento de ontem e diante da perspectiva da continuidade do julgamento para os demais núcleos, e ainda mais com uma evidente articulação cujo nome correto é conspiração por parte de alguns atores políticos com o Estado estrangeiro, trazendo, portanto, para o ambiente doméstico, o ambiente nacional, um debate em posições de condições políticas, dando aí um terreno fértil para uma parte da política querer passar um projeto de lei de anistia. Eu acho que tem duas coisas a serem avaliadas. Ainda que essa fertilidade, vamos dizer assim, a força da oposição tenha um extrato maior na Câmara, ela tem encontrado resistência não só da direção, da presidência da Câmara, como, obviamente, de outras forças políticas dentro da Câmara. Por outro lado, tem já algumas manifestações, vocês já falaram sobre elas aqui, por parte da direção do Senado, por parte do presidente do Senado, apontando por uma resistência ali à aprovação de um projeto, pelo menos a minuta que hoje circula, de anistia. Qualquer que seja o resultado, porém, parece que a gente não pode perder de vista que em todos os momentos haverá um debate, não só político, sobre o tema, o que vai acarretar necessariamente para quem os defende conquistar maiorias, e para quem não quer também resistir em maioria, mas haverá um debate jurídico. Em cada casa, Câmara e Senado, há que se fazer, seja nas comissões de Constituição e Justiça, ou no plenário, ou em qualquer outro ambiente,
a discussão sobre se este projeto de lei que está sendo circulado, ou qualquer outro que garanta anistia ou que pretenda garantir anistia a esses agentes que perpetraram esses crimes graves, se ele é ou não constitucional. Para além disso, depois também, Guilherme, haverá veto ou não da presidência. Também acarretará uma nova avaliação por parte do Congresso Nacional se esse veto será ou não derrubado pelo Congresso Nacional. Mais do que isso, depois dessa etapa, há provável, para não dizer certa, o certo questionamento de um eventual projeto de lei convertido em lei pelo Supremo Tribunal Federal, a quem caberá a última constitucionalidade de um projeto dessa natureza. E aí, muito sinceramente, encerro aqui essa primeira participação. Guilherme, Beatriz, um projeto dessa magnitude, com esses termos, além de, pelo menos o que está sendo circulado, ter uma técnica legislativa lastimável, cujas autorias deveriam vir à tona defender aquele texto, expressamente como autores, mentores desse texto, para fazer o debate aberto. Agora, ele tem inconstitucionalidades insuperáveis. Ele viola frontalmente o espírito e textos constitucionais, sejam expressos ou sejam implícitos, porque ele pretende, na verdade, anistiar aqueles que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, anistiar aqueles que tentaram um golpe de Estado. Todos esses atos são atentatórios às pétreas da Constituição Federal, que não permitem sequer serem emendadas, quanto mais serem retiradas do texto constitucional, quanto mais serem atacadas por meio de um projeto que pretende perdoar, anistiar aqueles que cometeram o intuito de violá-las frontalmente. Não podemos esquecer essa base nuclear da Constituição, porque essa é a parte essencial das constituições modernas, pós-guerra, que criaram cláusulas de eternidade, que são as cláusulas pétreas, são invioláveis. Elas não são suprimíveis em nenhuma constituinte mais. Elas não podem ser emendadas. Quanto mais por um projeto de lei ordinária permitir uma anistia daqueles que as atacaram. Ou seja, Beto, um indulto presidencial, vamos supor que não passe uma anistia no Congresso, mas aí a gente tem uma mudança de governo, com eleições no ano que vem, e entra um presidente que resolve, por parte do Executivo, indultar o ex-presidente Bolsonaro. Isso também pararia no Supremo, muito provavelmente. Então, e entra nessa mesma lógica, a lógica de que indulto, anistia não se aplicam para um ataque ao Estado Democrático de Direito, que é um pilar aí da nossa formação do Estado, é isso? Na minha opinião, Beatriz, corretíssima a sua avaliação. Todo esse conjunto de extinção de punibilidade, seja anistia, seja graça, seja o indulto, eles não podem alcançar pessoas, ou aqui estamos dizendo, não podem alcançar pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, que atentaram contra um governo eleito, que atentaram contra a democracia, porque tanto o voto secreto, o sufrágio universal, quanto a separação dos poderes, quanto a garantia de direitos fundamentais, são cláusulas eternas da Constituição, são cláusulas pétreas da Constituição. Então, qualquer um desses mecanismos, na minha opinião, estariam fadados a serem declarados inconstitucionais, assim como já se apontou em outros julgados o próprio Supremo Tribunal Federal. Digo isso, inclusive, com votos que agora se apontaram divergentes, mas que, em outros momentos, consolidaram esse entendimento. Vocês se lembram bem do indulto direcionado àquele ex. O debate foi intenso no Supremo e cujo resultado foi a declaração de inconstitucionalidade daquele ato especial. Beto, vamos ver um trecho aqui do voto da Carmen Lúcia, por favor, para a gente analisar junto? Toca aí, Lucas, por favor. Claro.
Eu voto no sistema e estou julgando procedente a pretensão, portanto, da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, o pedido, e considerando procedente para condenar Alexandre Ramagem Rodrigues pelas práticas dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Almir Garnier Santos pelas práticas dos crimes previstos também, organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio, e, como disse, a participação menor, a participação mais afastada, eu estou deixando para a dosimetria. Anderson Gustavo Torres, pela prática dos crimes também de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano, inclusive qualificado com a deterioração do patrimônio. Mauro César Barbosa Cid, pela prática desses crimes, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Jair Messias Bolsonaro, pela prática desses crimes, liderar organização criminosa, esta é a acusação feita, este diferencial de ser o líder da organização, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pela prática desses mesmos crimes, e Walter Souza Braga Neto, pela prática dos crimes, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. É o voto, senhor presidente, e apenas para terminar, eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado Democrático de Direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isto e só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer. Muito obrigada, presidente. A gente acabou vendo um trecho enorme e o que eu queria comentar foi a frase final dela, mas é o seguinte, ela elenca ali uma série de funcionários públicos, né, porque os militares também são funcionários públicos, que foram condenados. E eu queria te pedir para você comentar assim, o quanto que há de pedagógico para a estrutura pública entre militares, o chefe de uma agência de inteligência, ministros, né, ex-ministros também, civis, um delegado da Polícia Federal, aliás, 2 delegados da Polícia Federal, porque o Ramagem e o Anderson Torres são egressos da Polícia Federal. Quanto há de pedagógico para a máquina pública essa condenação? E queria te perguntar também, te pedir para você explicar para a gente como é que fica a situação do mandato do Alexandre Ramagem, que é deputado federal, e a situação dos militares, né? Eles já perdem a patente automaticamente, eles perdem a aposentadoria, como é que fica isso? Guilherme, a fala da ministra Carmen, aliás, não só essa, que muito bem vocês destacaram, né, faz um resumo de todos os condenados ali, e ao final uma fala muito relevante da ministra, que se deu ali no final e se deu também ao longo de todo o voto, até como uma forma de marcar a relevância deste momento, a gravidade dos fatos e o quanto eles significam muito, como ela mesma disse, para o país e para quem decide aqui viver, né, que vale a pena sim viver nesse país enquanto um país democrático, que se preserve a democracia. E ela dá a dimensão da importância desse julgamento, tanto com relação ao passado, ao presente e ao futuro. E eu me permito fazer aqui para vocês uma interpretação do que pode ser o que ela tenha indicado, ou pelo menos é a forma pela qual eu vejo essa... e aí respondo tua pergunta com base nesse nome que ela escolheu. A relevância, Guilherme, para todos esses agentes,
ou para todas as instituições, e sobretudo os agentes que ainda acreditam nas instituições e na democracia, é uma mensagem muito importante sobre o que o nosso passado já fez, e você destacou agora, há poucos minutos, ao introduzir o programa, que é um passado de impunidades, um passado de anistias a gravíssimos crimes que já ocorreram, a um passado que foi leniente com períodos ditatoriais. Digo leniente porque aqueles que perpetraram golpes militares, participaram de violências humanas indescritíveis, foram anistiados, aqui usando um termo lato sensu, não propriamente ou especificamente jurídico, mas essas pessoas não foram punidas. E este julgamento de ontem, como a ministra Carmen mencionou, ele tem a ver com este passado, porque ele muda esta relação histórica daqui para frente para indicar impunidade não é o caminho. Impunidade significa repetição. A anistia se permite nova repetição. Não responsabilização é uma leniência com a história. Em segundo, com relação ao presente, me parece que ela manda também um recado, não só aqui ao país e aos agentes públicos e políticos, mas me parece que manda também um recado para fora, que é a gravidade dos fatos, em primeiro lugar, e, em segundo, não estaremos nós, em especial o Supremo e a coragem que eles, ministros, tiveram ontem, suscetíveis a ameaças e conspirações que envolvam agentes políticos de outro Estado estrangeiro. Me parece também um recado presente às tentativas de conspiração e ameaça. E com relação ao futuro, me parece muito evidente que é a mensagem de que não haverá salvo-conduto para novas tentativas como esta. Esta, sim, me parece ser a mensagem muito marcante que a ministra Carmen inaugura e fecha no seu voto. Aliás, a mulher que conclui, né, a maioria e, portanto, confirma a condenação de um núcleo essencialmente masculino. Olharmos de novo todos os grupos, né, os núcleos, se eu não me engano, nós estamos falando de mais de 30 pessoas, 34, se eu não me engano, nós estamos majoritariamente conduzindo esta tentativa de golpe, esta tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Não me parece só simbólico, né, que a ministra Carmen tenha proferido esse voto, um voto tão marcante em conteúdo e num momento tão relevante. É importante também a gente não perder de vista o quanto esse núcleo era integralmente composto por homens, como todos os demais núcleos, em grande medida, era composto também por homens, dos 34 nomes que estão sob julgamento. É relevante isso para a gente ter em mente também o quanto significou a forma de governar, o quanto significou o conteúdo de governo que agora está sob julgamento. Mas passando para a sua avaliação, o seu questionamento sobre a avaliação agora do conteúdo e da conjuntura do Supremo, me parece que entraremos num momento bastante delicado. Eu acho que o incômodo gerado com o voto divergente do ministro Fux não se deu propriamente e exclusivamente com relação ao conteúdo. Acredito eu que mais elementos ali se mostraram como elementos de preocupação dos demais ministros e acho que também de incômodo. A forma de apontar tecnicidades jurídicas e termos muito difíceis de serem compreendidos por grande parte da população é um método também que foi criticado por disfarçar as fragilidades do próprio voto, me pareceu com alguns dos comentários dos demais ministros no dia de ontem. Para além disso, o método de esquartejamento de fatos
como se não tivessem ligação entre si, que é a expressão ali usada pelo ministro Flávio Dino ao mencionar o esquartejamento, né, o bife, o boi em bifes, também foi muito criticado como forma de metodológica de tentar desconstruir toda a narrativa evidenciada pelos fatos públicos e notórios e pelos fatos ali constantes em provas no processo. E eu acho que tem um elemento a mais, que me parece ser o elemento da coerência. Porque a mudança de posição, seja sob o aspecto do punitivismo, que houve uma evidente mudança da posição do ministro, de uma característica punitivista para uma característica garantista, mas também a mudança de posição com relação aos fatos ocorridos. Lembre-se, ele foi ministro da Suprema Corte enquanto alguns dos fatos ali estavam ocorrendo, e foi crítico aos fatos, pelo menos externamente foi crítico aos fatos. Lembre-se também que o ministro, em diversos momentos, julgou Daniel Silveira, que tinha uma questão relacionada ao atentado à democracia, ao atentado ao poder ao STF, julgou a própria denúncia com avaliações de mérito. A mudança de posição, seja quanto ao caráter punitivista para garantista, quanto à avaliação de fatos, é legítima na vida. Você pode mudar de posição. Eu acho que o que estranha a todos, não só aos ministros, mas todos no entorno, é uma mudança de fato sem que seja anunciada a mudança de fato, desculpa, a mudança de opinião, ela constrange a todos quando ela não é justificada. Então, mudar sua opinião na vida pode até ser algo muito desejável, se sua opinião estiver errada. Agora, você mudar de uma característica punitivista para uma garantista, que fundamente essa mudança, que esclareça o porquê dessas mudanças. Mudança de valoração de fatos graves para torná-los fatos irrelevantes, meras conjecturas, meras reflexões, fatos gravíssimos de atentados, mude e explique a valoração. E eu acho que isso é que gerou um constrangimento muito forte dentro de um contexto em que uma nação estrangeira faz as ameaças direcionadas expressamente a ministros e à corte, que fizeram com que, inclusive, ao final do julgamento, o decano do tribunal e o presidente do tribunal, como você mencionou, Beatriz, estivessem presentes no julgamento, o que não é comum. Ali é uma demonstração, sim, de união institucional com relação a essas ameaças. Então, minha avaliação aqui, tentando sintetizá-la, me parece que sim que haverá um desconforto na corte daqui para frente. Claro que isso vai se alterando conforme a dinâmica, mas me parece visível fisicamente no ar no julgamento de ontem, né? Para a gente concluir, que na sua resposta anterior acabou ficando perdido ali na coisa do áudio, como é que fica a situação do Ramagem, do mandato do Ramagem e da situação dos militares? Ao final do julgamento, houve o entendimento pela cassação. Portanto, agora, com a conclusão, o trânsito julgado dessa demanda, lembrando que ainda cabe recursos, né, Guilherme, né? Beatriz, ainda haverá recursos a serem apresentados. Mas a conclusão é pela cassação, com o trânsito em julgado, o parlamentar vai perder o seu mandato. A ver também se haverá alguma tentativa por parte da Câmara de fazer algum movimento com relação a isso, mas me parece que esse é o caminho já apontado. Sobre consequências, o próprio ministro, consequências com relação aos militares, além da pena ali posta, vamos lembrar que, ao final, também o ministro Alexandre, o que foi ratificado pela maioria, né, com exceção do voto divergente, pela maioria da turma, ao final desse processo transitado em julgado, é remetido ao Superior Tribunal Militar, ao STM, para a conclusão do processo e, eventualmente, destituição deles das Forças Armadas. Acho que essas são as consequências dos próximos capítulos
aí relacionados a esses dois agentes, a esses dois conjuntos.